João 7. João 7. Culto de celebração, 9 de outubro de 22, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós já somos 114 inscritos. João 7. João capítulo 7. Se inscreva no canal. Divulgue a palavra. Divulgue, não retenha. Divulgue a oração da manhã. Compartilhe a oração da manhã. Sentados em reverência, Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 1. Que o Espírito Santo do Senhor fale com você a partir de agora, igreja. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou. Mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus Cristo continuou na Galileia. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuraram na festa e perguntavam: onde ele estará? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, ele não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém fala dele abertamente por ter medo dos judeus. Verso 37. Peço à igreja agora que me acompanhe a partir do verso 37 de João 7. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras por meio do povo, o povo dizia: viu, esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra ela seja uma verdade das nossas vidas nesse momento. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o próprio Jesus Cristo ministre nos nossos corações. Que a gente seja renovado pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, igreja, pelo final. Eu quero começar pelo verso 43.
Lá no finalzinho, depois dessa narrativa. Assim houve grande divisão por parte deles. Todos aqueles que estavam ouvindo a Jesus Cristo, todos aqueles que estavam recebendo a palavra, se dividiam nos pensamentos. Alguma coisa mudou de lá para cá relacionada a Jesus Cristo? Absolutamente nada. Pessoas o recebem, outras pessoas não recebem. Pessoas acreditam, mas outras não acreditam. E as reações, elas parecem se repetir. E elas vêm se repetindo. Porque alguns diziam, Jesus é o profeta? Ele é boca de Deus realmente? Não, ele é boca de Deus, ele é o profeta. Eu sei e creio absolutamente em tudo que ele está fazendo. Jesus Cristo é o profeta. Além de profeta, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é ungido de Deus, ele é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Mas espera aí, Jesus não vem da Galileia? O que ele veio fazer da Galileia? Porque você lembra que ele foi para a mulher samaritana? Que antes dele ir para a Galileia, ele parou em Samaria? Então Jesus Cristo estava voltando da onde? Da Galileia. Então alguns falaram, não, ele não é o Cristo. O Cristo vem de Belém. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas ele estava vindo da onde? Da Galileia. Outros queriam prendê-lo. O povo estava preocupado, e parte deles, em prender Jesus Cristo. Agora, uma coisa, igreja, se nós sairmos com uma coisa na nossa mente e no nosso espírito hoje, uma só coisa, um só verso, estaremos cumprindo a palavra hoje, que é o verso 46, que diz: jamais alguém falou como esse homem. Jamais alguém falou como Jesus Cristo. Amém, igreja? Jamais alguém fala como Jesus Cristo. Jamais a sua palavra, ela fala tão forte nos nossos corações. O que me causa estranheza no texto, e o que me causa estranheza até hoje, que é absolutamente normal, é que Jesus Cristo aqui, ele já havia feito milagre. Ele já havia transformado água em vinho. Ele já havia curado paralítico. Ele já havia curado cego. Ele tinha andado no mar. Percebe como nós somos céticos? Você percebe que como aquela geração era absolutamente descrente. Eles estavam vendo tudo isso, igreja. E mesmo assim, grande parte deles não criam. Eles não acreditavam. O principal problema hoje, meu e seu, sabe qual é? E eu me coloco nesse meio, é a incredulidade. Sim ou não? Nós não confiamos, nós às vezes não acreditamos. Existem certas áreas das nossas vidas que são intocáveis. A gente não quer que Jesus Cristo atua. Por quê? Porque a gente não confia. Porque a gente não crê. Sim ou não? É só comigo que acontece isso? Todos nós somos assim. Então, o que o Espírito Santo do Senhor quer dizer para mim e para você hoje, o que é? É que a gente acredite nele. Que a gente não seja incrédulo. Mas pastor, é difícil? É claro que é difícil. Observe comigo o verso 5 de João 7. O que está dizendo lá, Gi? Por favor, coloca lá. O que está escrito? Nem os irmãos de Jesus Cristo acreditaram nele. Nem os irmãos de Jesus acreditaram no Cristo. Quem são os irmãos de Jesus? Tiago, José, Simão e Judas.
não Iscariotes. Porque existiam muitos Judas naquela época. Sabe o que quer dizer Judas? A palavra Judas? Abençoado. Louvado do Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Então, os próprios irmãos de Jesus Cristo, filho, não estavam acreditando em Jesus, mediante tudo o que ele já tinha feito. E depois, e é evidente, como nós também já vimos, que Deus, ele é o quê? Ele é um Deus de estratégia. Deus, ele toca no meu coração e tocou no seu coração através de estratégia. Jesus Cristo, ele estava naquele lugar mediante o quê? A declarar e a falar do reino de Deus. O que ele falou para os irmãos? Vão vocês na frente que eu não vou. Ele chegou em segredo, ele chegou como lá, igreja? Em espírito. Mas ele foi até a festa dos tabernáculos. Ele esteve na festa dos tabernáculos. Mas qual a situação de Jesus nessa festa? Versos 1 e 2. Como é que ele apareceu nessa festa, igreja? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam o quê? Matá-lo. Jesus Cristo, ele falou para os irmãos, falou, olha, vão vocês, porque o pessoal lá está querendo me matar. Por quê? Porque a fama de Jesus Cristo já era o quê? Já era uma verdade. Só que existiam pessoas que criam e outras pessoas que não criam. Mas Jesus, o Cristo, o Redentor, o que ele nos ensina? Estratégias. Porque ele foi em espírito, mas como ele foi? De que forma ele foi? Onde ele foi? Na festa dos tabernáculos. É a terceira festa mais importante dos judeus. A primeira é a festa de pães asmos, do sem fermento, que simboliza Jesus Cristo. A outra festa é de Pentecostes. O que aconteceu na festa de Pentecostes, igreja? Nasceu a igreja. Aqueles 120 que receberam o Espírito Santo, eles promulgaram o quê? A igreja. E a terceira grande festa dos judeus, qual é? Do tabernáculo. Você sabe que o judeu, ele comemorava, e ele comemora até hoje? A turma subia para Jerusalém de todo Israel. E ao redor do templo eles montavam o quê? Barracas. Eles montavam barracas para dizer à geração, aos filhos, o que Deus fez, o que todo o povo judeu fez quando saiu do Egito. Todo o esforço de dormir em barracas. E isso até hoje acontece. O povo judeu, eles comemoram essa festa dos tabernáculos. Tabernáculos que é o quê? Que é a cabana. Então, todo esse esquema estava armado para quê? Para receber os judeus, para receber os fariseus, para receber os saduceus, para receber o sinédrio. Estava todo mundo lá. E nós já estudamos tabernáculo e sabemos que tabernáculo representa todo Jesus Cristo. Agora, quando todos estavam lá, igreja, todos, Jesus Cristo jurado de morte, Jesus Cristo, ele estava o quê? Temendo pela sua vida. Só que quando ele chega, vamos lá no verso 37, é isso que eu quero dizer hoje, em nome de Jesus. No último dia,
o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta o que, igreja? O que Jesus disse em voz alta? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então eu fico imaginando a cena. Milhares de judeus, querendo matar a Jesus Cristo, querendo pedrejar Jesus Cristo, querendo, na verdade, o que? Humilhar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele vem cumprir o que? Absolutamente a palavra do Pai. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que Jesus Cristo veio falar com nós hoje, igreja. Essa é a mensagem. Que a gente creia em Jesus Cristo. Porque foi com esse clamor que Ele te chamou para a obra. Foi com esse clamor que Ele te chamou. Ele não chamou só com o sangue dele, só com o sacrifício. Ele gritou: Elias, eu sou a água viva. Marco, eu sou a água viva. Cláudia, eu sou a água viva. Que purifico, que limpo. Essa é a grande mensagem hoje, igreja. Que em nome de Jesus Cristo, que quando nós ouvirmos esse discurso, a gente volte ao primeiro amor. A gente volte realmente a amar o Espírito Santo do Senhor. A gente volte a amar a Jesus Cristo. Que a gente não se deixe abater pela nossa incredulidade. Às vezes, a gente vai no piloto automático. A gente vai no automático. A gente vai para a igreja, a gente levanta a hora quando ora, almoça a hora quando ora e vem para... Tá certo? Né? Então a gente vai entrando no automático. A gente vai tendo outras coisas para fazer, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos problemas. Quem não tem problema? Todos nós. Mas que o Espírito Santo do Senhor vem dizer hoje para mim e para você, que a gente não caia na incredulidade. Porque Jesus Cristo, Ele não doou só a vida dele, Ele gritou para nós: eu sou água viva, sou eu que te limpo. Sim ou não? É Ele que me limpa, é Ele que me limpou, é Ele que te limpou. Que a gente não esqueça nunca disso, igreja. E quanto mais eu entro em Apocalipse, quanto mais eu estudo esse livro, mais eu vejo o quanto a igreja vai se apostatar de Jesus Cristo. Quanto mais eu entro, quanto mais eu estudo, quanto mais eu cavoco, eu tenho uma certeza: a apostasia da igreja. A igreja morna. Não é quente e não é fria. Então que em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, a gente se fortaleça no Espírito de Cristo. É lógico que nós temos dias, igreja, eu não sou diferente de você. A minha esposa está aqui. Tem dias que realmente a gente está batido, está cansado, o corpo às vezes não reage. Mas que em nome de Jesus Cristo a gente busque, que todas as vezes a incredulidade que bata a nossa porta, a gente rechace, a gente lembre da voz do Senhor. Eu sou a água limpa, eu sou a água, eu sou a água, eu sou a água viva. Você é a árvore, mas eu estou te regando. A minha vida, a sua vida vem de mim. Amém, igreja? É só essa mensagem hoje. Que o Espírito Santo do Senhor, através do Cordeiro, faça com que a nossa incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Que a gente não esmoreça. Amém ou não? Jesus Cristo, Ele veio aqui dizer isso para nós. Velho. E nós vamos orar para isso. Se fortaleça no Senhor. Não deixe nada te abater.